Saciai os vossos filhos, ó Senhor. Salmo 144. Um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E Deus certamente pode saciar a fome material, ou seja, de alimentos, e assim como pode nos dar fartura para a vida espiritual. Embora sejam realidades que algumas pessoas vão perceber em contraste, corpo e alma, mas na verdade corpo e alma sempre estão interligados. Quando um não funciona bem, consequentemente a outra realidade também sofre. É uma perspectiva dualista. E nesse sentido, temos o cuidado com o ser humano por um todo, não apenas numa realidade, uma busca de equilíbrio, de entendimento sobre o que somos e sobre as nossas necessidades. E nesse sentido, as leituras de hoje apontam exatamente pela necessidade do ser humano de se alimentar. Na primeira leitura de hoje, do segundo livro de Reis, capítulo 4, do versículo 42 ao 44, temos exatamente a, a descrição de um milagre realizado pelo profeta Eliseu, onde ele multiplica 20 pães de cevada para alimentar 100 homens. E esse evento ocorre durante um período de fome em Israel. E a intervenção de Eliseu demonstra a provisão divina em tempos de necessidade. A narrativa enfatiza a confiança em Deus e a fidelidade à sua palavra, destacando Eliseu como um dos responsáveis pelas bênçãos divinas. E nesse sentido, temos aqui apontamentos para a fé e confiança em Deus, a providência divina, a obediência à palavra de Deus, pois o milagre ocorre em resposta à palavra de Deus pronunciada por Eliseu, destacando a importância de ouvir e obedecer à voz de Deus. E nesse sentido, somos constantemente chamados, ou devemos nos sentir provocados, a buscar ouvir a voz de Deus em tudo que nós fazemos. Seja nos momentos bons, seja nos momentos ruins, de alegria ou de tristeza, escutar. E muitas vezes tal escuta pode se tornar algo que pareça difícil, pois ocorre no silêncio, não necessariamente no barulho e na agitação das coisas, mas é preciso buscar ter esse alimento em um estado de união e num estado de comunicação. E na segunda leitura de hoje, em Efésios, capítulo 4, do versículo 1 ao 6, começa assim: Irmãos, eu, prisioneiro no Senhor, vos exorto a caminhardes de acordo com a vocação que recebestes. Com toda a humildade e mansidão, suportai-vos uns aos outros com a paciência e no amor. Aplicai-vos a guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também é uma só esperança a qual fostes chamados. E aqui já temos também apontamentos interessantes no sentido da nossa vida. Quando Paulo fala da vocação que recebestes, qual é a vocação que você recebeu? O que nós estamos fazendo da nossa caminhada? Ou de nossas vidas? Percebo e entendo que, muitas vezes, somos tomados pelas atividades do dia a dia, pelas preocupações e por tudo que acarreta na vivência das coisas. Mas a pergunta, ela persiste. Para que nós somos chamados e como estamos respondendo a isso? E mediante essa resposta devemos pensar na humildade, na mansidão, a questão da paciência, do amor. Porque muitas vezes o que pode acontecer, as pessoas se tornarem obstinadas a seguir determinado chamado e elas esquecem da vida prática, do relacionamento e do dia a dia. E nunca devemos esquecer que por mais que tenhamos diferenças, divergências,
em certos assuntos, lembremos, há um só corpo e um só espírito, como também há só uma esperança, a qual foste chamados. Nós não fomos chamados para qualquer coisa, mas é preciso a resposta de cada um para caminhar no sentido da sua vocação. E no Evangelho de hoje, em João 6, do versículo 1 ao 15, também Jesus realiza o milagre da multiplicação dos pães e peixes. Assim como Eliseu, Jesus demonstra que Deus é capaz de prover de maneira milagrosa para as necessidades de seu povo. E este milagre destaca a compaixão e o cuidado de Jesus. O milagre de Eliseu, na primeira leitura, serve como um tipo de prefiguração do milagre de Jesus. A multiplicação dos pães por Eliseu prepara o caminho para a compreensão do milagre maior realizado por Jesus. Podemos fazer essa ligação? E a bênção e a distribuição do pão por Jesus são vistas por muitos teólogos como um prenúncio da última ceia e instituição da Eucaristia. Mas mais profundo do que isso, a questão da multiplicação e a abundância, a questão da relação com Eliseu. Jesus também é um profeta. E tudo isso vem para trazer a dimensão que há um só corpo, um só espírito. Qual é a preocupação de Jesus? Recolher e trazer as pessoas, mas não somente para distribuir o pão, mas também na dimensão da cura espiritual. As pessoas não estavam ali simplesmente seguindo Jesus porque ele distribuía pão. Eles estavam atrás de Jesus porque ele ensinava, operava milagres. Ou seja, o plano material é de extrema importância, mas na relevância do evangelho ele parece em segundo plano. Mas nem por causa disso deixa de ser importante. E aponta exatamente para a preocupação de Deus com as necessidades humanas. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.